Se o seu sonho é morar em Portugal, eu quero aqui ter uma conversa com você para que esse seu sonho não se torne um grande pesadelo. Olá, malta! Tudo bem com vocês? Aqui Jess Martins mais uma vez trazendo um vídeo para vocês. E hoje um daqueles papos nosso aí, ó, diretão, sincero, sem muita frescura, porque eu quero aqui falar com vocês o seguinte: cuidado para o seu sonho não se tornar um grande pesadelo e quando esse pesadelo estiver acontecendo, você estar muito longe de tudo, de todos que poderia estar te ajudando se você estivesse no seu país, se você estivesse no Brasil. Vamos ficar nesse vídeo até o final e eu quero aí depois ver nos comentários o que vocês acham de tudo isso. Então vamos começar aqui a nossa conversa, o nosso papo. Em 2020 ali nós entramos em uma situação que para muitos, que se não a grande maioria, uma situação inédita, né, inusitada, que foi a pandemia, onde o mundo todo praticamente parou. Como eu sou brasileira e eu falo para o povo brasileiro, vou falar sobre os brasileiros. A grande maioria dos brasileiros foram embora entre 2020 e 2021, nessa época caótica da pandemia. Guardem essa informação de que os brasileiros foram embora na época caótica da pandemia, que ali mais para frente eu vou trazer um ponto muito importante sobre essa questão. Se você está nesse vídeo é porque você busca informação sobre Portugal e você quer informações que faça com que tudo seja ali um pouco menos complicado para você poder vir tanto turistar quanto morar aqui em Portugal, não é verdade? Então esse é o canal, já se inscreva nele e ative as notificações. Pois bem, pessoal, como eu disse, a maioria dos brasileiros voltaram embora aí entre 2020 e 2021. Porém, agora em 2021 está tendo um novo surto. Sim, um novo surto, e esse surto não é de doença, o mundo não vai parar por causa disso, mas pode se tornar uma questão caótica, o que já vem acontecendo aqui para Portugal. Por que eu estou dizendo isso? Muitos imigrantes estão vindo aqui para Portugal. E vocês brasileiros já pararam para analisar que dentro do território brasileiro nós conseguiríamos colocar 92, mais ou menos 92 Portugal dentro do país? Ou seja, Portugal é um país pequeno. Para vocês terem uma noção, Portugal é mais ou menos do tamanho do estado do Pernambuco. Ou seja, um país todo é mais ou menos do tamanho de um estado do nosso Brasil. E aqui em Portugal, pessoal, já tem quase 700 mil imigrantes, sendo que 30% desses imigrantes são brasileiros. Por que eu tô trazendo essas informações para vocês? Porque vocês são brasileiros e estão pensando em vir morar aqui em Portugal. Isso é verdade, eu quero falar uma coisa para vocês. Pensem bem, porque Portugal está enfrentando aí uma situação complicada. Não é só o Brasil que passa por dificuldades nesse comecinho de pós-pandemia. Sim, é comecinho, pessoal, porque até conseguir regular tudo e entrar nos eixos vai levar aí um tempinho. Então Portugal também está passando por adaptações aí com relação a essa saída da pandemia. E isso pode gerar problemas para aqueles que estão vindo morar aqui em Portugal. Culpa de Portugal? Não digo que a culpa seja 100% de Portugal. Culpa de quem está vindo para cá? Talvez uma grande parcela da culpa é de quem está vindo morar aqui em Portugal. Primeira coisa que eu devo falar para vocês: a taxa de imigrante está aumentando aí, ó, porque as pessoas estão muito eufóricas, muito empolgadas com notícias que andam aí, ó, rodando a imprensa de que Portugal está precisando de mão de obra, principalmente agora que o turismo voltou, que as fronteiras estão abertas, que não há restrições para vir aqui para Portugal. Notícias essas que eu deixei num vídeo anterior. Se você não assistiu, no finalzinho desse vídeo vai estar ali para você poder ir assistir e saber mais sobre essa questão das restrições que já não há para você poder entrar aqui em Portugal. E aí, com relação
relação a isso, esse turismo, esse aumento do turismo, essa volta do turismo aqui em Portugal, estão precisando de mão de obra para trabalhar principalmente nessa área. Sim, por que eles estão precisando? Estão precisando aí de pessoas para trabalhar em hotéis, na área da limpeza, da arrumação, na área da recepção. Estão precisando de pessoas para trabalhar nos restaurantes, né, que é que eles chamam de restauração, nos restaurantes, nos cafés, nos resorts que tem, principalmente na área de praia ali, que nem no Algarve. Então as pessoas se empolgaram com essas notícias de que tem emprego e estão precisando de pessoas, estão vindo para cá, achando que vão chegar aqui, vão conseguir trabalho e beleza, e depois eu me ajeito, o importante é eu chegar e conseguir um trabalho. Mas pessoal, vamos lá, eu queria que vocês pensassem aqui comigo, será que essas vagas de trabalho, né, que estão tendo aqui em Portugal, principalmente agora, que o pessoal está dizendo pro turismo, na área de turismo, será que essas vagas, quando o verão europeu acabar, ali por volta de setembro, outubro, quando diminuir, né, essa procura por Portugal para as férias, porque as férias aqui na Europa, pessoal, é agora entre, né, julho, agosto é o mês ápice das férias, no Brasil é dezembro, aqui na Europa é agosto. Será que essas vagas de emprego não são ali temporárias? Será que quando chegar ali, quando for diminuindo essa procura de lugares assim, quando as férias das pessoas estiverem acabando, diminuindo essa procura, será que vão se manter todas essas vagas? Ou será que uma parte desses funcionários não serão mandados embora dos trabalhos? Me diz aí, o que vocês acham? Meu ponto de vista, eu acho que sim, muitos serão mandados embora, esses postos de trabalho não serão mantidos, porque não vai ter, a procura não vai ser mais tão grande, então não vai haver a necessidade de tantos funcionários para atender. Acredito eu que eu não esteja errada nesse pensamento, então você tem que pensar bem com relação a isso. Vir apenas com aquela esperança de que essas vagas que estão em aberto para o turismo vai te garantir ali um ano de trabalho, às vezes não, pessoal. Às vezes vocês podem quebrar a cara com relação a isso. E aí, quando, né, essa temporada, trabalhos em aberto aí, né, de vagas de trabalho passar, o que vai ficar vai ser comércio local, e eles já vão ter os funcionários deles. Corre-se o risco de você não conseguir um trabalho. Então, pensem bem com relação a isso, se vai valer a pena. Outro ponto muito, muito importante, a questão de arrendamento. Sim, pessoal, algumas notícias aí de que tem muita casa para se arrendar, pode até ter muita casa para se arrendar, mas já viram o valor em que está as casas? Não está muito barato o arrendamento, houve um aumento considerável, não só no arrendamento, mas em tudo houve um aumento muito grande. O arrendamento está assim, como dizemos aí no Brasil, pela hora da morte, está muito caro mesmo. E aí não é só o arrendamento. Não é só o arrendamento, porque quando você arrenda uma casa, você vai ter aí o gasto também, além do arrendamento, com a água, com a luz, com a compra do seu mês, aqui não existe TV aberta, então você contratar ali pacotes de serviços para você poder ter a sua televisão. Tem todos esses gastos, pessoal, e teve um aumento muito grande. Não é só no Brasil, pessoal, que isso acontece. Vocês vão achando que é só no Brasil que tudo aumenta? Não é querendo desanimar vocês, mas eu preciso trazer essa informação, não é só no Brasil. Que as coisas sobem, alimentação, combustível, gás aumenta e o salário não. Aqui em Portugal também acontece isso. Houve o aumento do combustível, houve o aumento do gás de cozinha, houve o aumento da alimentação, comida que, gente, tá cara. E o salário continua o mesmo, 705 euros. Aí vem alguns me dizer assim, Jéssica, eu ouvi falar que se for para o interior de Portugal, você consegue alugar uma casa mais barata, casa grande, de 3 quartos, 2 banheiros. Sim, pessoal, você consegue, mas o que você não sabe é que o interior de Portugal é diferente do interior
do Brasil. O interior de Portugal, eles geralmente são aldeias, são vilarejozinhos, são cidadezinhas bem pequenininhas e que se você não tiver ali, muitas vezes não tem transporte público, você vai precisar ter um meio de poder se locomover para uma cidade um pouco maior, para você conseguir ali emprego, às vezes escola, posto médico, essas coisas. Então, às vezes facilita porque é mais em conta a renda, mas dificulta para esse outro lado. Então tem que ser tudo muito bem planejado. Por isso que eu falo para vocês, planejamento, organização, porque você vai precisar se organizar com relação a isso. Lembra que eu falei para vocês que em 2020, 2021, muitos brasileiros juntou as coisinhas dele e voltou para o Brasil? Pois bem, esse é um outro ponto que está dificultando muito aqui em Portugal. Porque a maioria desses brasileiros, não foram todos, mas a grande maioria que foi embora, acabou fazendo o quê? Fizeram empréstimo nos bancos, tinha um carro que eles tinham financiado o carro e aí acabaram vendendo esse carro, mas o financiamento ficou em aberto, porque a pessoa que comprou o carro, mas o financiamento não passou para ele. E simplesmente pegaram esses dinheiros e foram embora para o Brasil, deixando a dívida aqui em Portugal. Muitos desses brasileiros, o que fizeram? Foram embora, não falaram com o senhorio, deixaram a casa ali simplesmente detonada, destruída, venderam muitos, eu já vi relatos de pessoas falando que eles venderam os eletrodomésticos da casa, frigorífico, micro-ondas, fogão, assim, o que eles puderam acabar vendendo, pegaram esse dinheiro para voltar, deixaram o prejuízo. E o fato de muitos brasileiros terem feito isso está dificultando muito a vida de quem chega aqui, de quem é honesto. Por quê? O senhorio não confia mais em arrendar as casas para brasileiros. Culpo o senhorio? Não. Eu acredito que a parcela de culpa aí de senhorio não alugar casa a brasileiro é dos brasileiros. E quando o senhorio acaba ali, dando a oportunidade de poder arrendar a casa para uma família brasileira, para um brasileiro, ele acaba sim procurando dificultar ao máximo, e colocar formas dele também se precaver para poder garantir que ele não vai ficar no prejuízo mais uma vez. Isso, como eu estou dizendo, quando o senhorio resolve que não, eu vou arrendar. E aí o que acontece? Eles acabam pedindo valores de rendas antecipadas altas, como 6 rendas antecipadas, 7, 8 rendas antecipadas. Eles estão no direito deles. E aí o que acontece? Se a renda está alta, como que você vai ter 6 meses de renda garantida para alugar uma casa? Se a renda de uma casa aí, vamos pôr, para jogar baixo, você consegue uma renda de 500 euros, como que você vai ter 500 vezes 6 para poder alugar uma casa? Estão conseguindo entender o que eu quero que vocês pensem, que vocês analisem, para isso não se tornar um pesadelo? Porque muitas vezes você vai pensar assim, não, mas eu vou chegar aí, eu vou alugar um quarto, vou arrendar um quarto, vou morar nesse quarto, vou começar a trabalhar e aí eu vou começar a guardar o dinheiro para poder alugar uma casa. Pessoal, como eu já falei num outro vídeo para vocês, olhem valor de quarto, só para vocês terem uma ideia. Quartos aí de 300 euros, 400 euros, até 500 euros o aluguel de um quarto. E aí vocês ganhando 705 euros, vocês vão conseguir pagar a renda do quarto, se manter e ainda guardar dinheiro para poder alugar uma casa? Tudo tem que ser pensado, senão vai se tornar um grande pesadelo aqui em Portugal para vocês. Ai, Jéssica, você tá falando isso, mas você já tá em Portugal. Você já alugou a sua casa. Você já tem a sua residência. Poxa, pessoal, ok, eu consegui tudo isso, mas e todas as pedras que tiveram no meu caminho para poder conseguir isso? Vocês acham que foi fácil eu conseguir arrendar essa casa? Quando aconteceu a pandemia, eu precisei sair do apartamento onde eu estava morando. Eu perdi meu emprego, o meu marido trabalhava na construção, não podia daí mexer com o trabalho, porque estava tudo parado, estava tudo em lockdown. Então a nossa renda caiu muito. O pouco do dinheiro que nós tínhamos conseguido ali fazer uma reservinha foi indo, porque dinheiro acaba, pessoal.
dinheiro acaba. O que nós tivemos que fazer para não tornar uma bola de neve, porque o senhorio da casa que eu morei até nos deu a oportunidade de poder ali passar um tempo sem pagar a renda, mas eu poderia ficar um tempo sem pagar a renda, mas e depois? Eu ia ter que pagar essa renda que ficou para trás. Já parou para analisar a bola de neve que ia ser? Se para pagar uma renda no mês já é complicado, imagina eu tendo que pagar 2. E aí eu tive que sair do apartamento com a minha família e nós moramos quase 1 ano, se não mais de 1 ano. Dentro de 2 quartos que nós arrendamos de uma senhora. E vocês acham que estava fácil? Nesse tempo que nós estávamos, que conseguimos ali guardar um pouco de dinheiro, estávamos ali à procura para poder alugar casa. A dificuldade que foi para nós, porque os senhorios pediam mais renda do que nós tínhamos, ou então aceitavam a quantidade de renda que nós tínhamos para poder pagar ali, mas aí, como nós não tínhamos tudo aquilo que ele tinha pedido, então ele queria 2 fiadores, e esses 2 fiadores tinham que ser portugueses. Foi muito complicado, até que nos surgiu a oportunidade de poder alugar essa casa, uma casa simples, uma casa antiga, num lugar um pouquinho mais afastado. Nos veio essa oportunidade também porque a casa precisava de uma remodelação muito grande, porque, como eu disse, a casa é muito antiga. Eu já falei em alguns outros vídeos que literalmente aqui é um lugar tão antigo que a porta da rua, quando você abre a porta da minha casa, você tá na rua. Os carros, entendeu? Não tem calçada para separar ali a casa da rua. Não, abre a porta, tá na rua. Muita coisa acontece e vocês precisam se prepararem para tudo isso. Será que agora é a melhor época para poder vir para cá? Ai, Jéssica, você tá falando isso porque você não tem ideia de como está o Brasil. Olha, eu tenho ideia de como está o Brasil porque eu ainda tenho parentes que moram aí no Brasil. E agora eu falo para vocês têm a ideia real de como está Portugal? Porque eu vejo comentários nos meus vídeos de portugueses falando, olha, tem muito youtuber vendendo uma Portugal que nem nós conhecíamos. Então, por favor, pessoal, fiquem atentos, pensem bem, vão pesquisar, procure tirar o máximo de informações, procurem ver relatos para vocês poderem se preparar. E o mais importante de tudo, procurem, já que o governo está dando uma forma de você poder vir para cá, legal? Procure vir para cá legal, que esse é um outro ponto que eu preciso falar aqui para vocês. Vamos lá, vamos pensar. Se o governo, se eles estão tentando ali facilitar para que os imigrantes venham para cá de uma forma legal, vocês acham mesmo que eles vão continuar facilitando para quem entra como turista aqui? Eu só queria que vocês pensassem, será que eles vão dar ali prioridade? Será que eles vão dar prioridade quem tá vindo de uma forma correta, com um visto já? Ou eles vão dar prioridade em legalizar, em aqueles que estão entrando de uma forma irregular? Eles não falaram que eles vão mudar a questão de quem entra com turista ter a possibilidade de se legalizar, de dar entrada na manifestação de interesse porque conseguiu um trabalho. Eles não falaram nada que vão mudar. Mas eu acho que, como nós dizemos aí no Brasil, por um bom entendedor, um risco é Francisco. Vocês acham que eles vão priorizar quem vem legal ou quem vem ilegal? E aí eu fico pensando também, será que isso não vai influenciar na hora de procurar emprego? Bom, mas esse é assunto para um outro vídeo, esse vídeo já ficou longo. Então, se você não quer que o seu sonho se torne um grande pesadelo quando você estiver aqui em Portugal, busque informações. Informações reais, informações verdadeiras, informações que vão fazer você sair ali da zona de conforto e se questionar se tá valendo a pena vir para cá agora ou não. Para você que ficou comigo até agora, com certeza é porque você gostou desse vídeo, então deixa o seu like, compartilhe esse vídeo aí para mais pessoas que estão pensando em vir morar aqui em Portugal. Qualquer dúvida ou até mesmo sugestões, deixem aqui nos comentários. E importante, qual é o seu ponto de vista em cima de tudo isso que eu trouxe nesse vídeo para vocês? Deixem aqui nos comentários. Um grande beijo e até o nosso próximo vídeo. Ou melhor, até esses vídeos que eu estou deixando aqui para vocês também irem assistir, porque com certeza eles vão trazer para vocês aí mais informações sobre Portugal.